festa, na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, celebramos esse domingo de Páscoa e, claro, como disse Dom Odilo até na sua mensagem desse domingo, que está até no site do Vatican News, não é aquela Páscoa que a gente poderia dizer que estamos celebrando com plena alegria, celebramos ela com muita dor também. Realmente muita gente sofrendo, muitos irmãos perdendo a vida, irmãos nossos de comunidade no hospital, pessoas realmente sofrendo não só com a doença, mas com todas as consequências do coronavírus. E como não bastasse, a pandemia tirou muita gente do seu juízo. Quantas brigas, quantas guerras estourando para todo lado, países que começaram a partir para a agressividade porque acham que é só culpa política. Muitos políticos erraram, é verdade, e muitos estão mais preocupados consigo mesmo, é verdade. Mas, no entanto, a pandemia é real e tem afetado todo mundo, e independente de se é rico ou pobre, a pandemia tem afetado a tantos. Parece que a gente está igual Maria Madalena na frente do túmulo vazio e caçando morto ainda. Jesus não está lá, e aquilo que seria o sinal da ressurreição, aquilo que deveria trazer esperança para nós de perceber, se o Cristo venceu até a morte, Ele é capaz sim de dar uma luz para a humanidade, se nós nos unirmos,
Se começarmos a pensar juntos, não, a gente fica lá pensando, olhando para o túmulo. No Evangelho de João, João não cita o encontro de Maria com Jesus. Ele deixa de propósito para Pedro e João mesmo irem ao encontro do túmulo. Maria está perdida e os discípulos também. Até esse momento não entendiam nada do que tinha acontecido. Queriam ver o morto. Será que foram os romanos que roubaram? Será que alguém aprontou alguma coisa e as pessoas estavam só preocupadas nisso? E muita gente está parada no mundo, parada na vida, só procurando o morto, olhando para as tristezas, olhando para a dificuldade, olhando para que mais um ano não podemos nos reunir na Páscoa. E confesso a vocês, a mim como padre, e sei que muitos colegas padres estão passando por isso, fazer essas celebrações da Semana Santa, pleno domingo de Páscoa, e não desprezando vocês, irmãos que estão aqui servindo para poder transmitir a missa à comunidade, mas sem a comunidade presente, dói no coração, dá uma angústia, parece que tem um vazio. E no entanto, a mensagem é clara, a mensagem é de ressurreição. E a missa de hoje, na oração do dia, nós pedimos que Cristo nos ajude a ressuscitar para a vida nova. Ontem falei muito da vida nova na homilia da Vigília Pascal. O Senhor nos chama a atitudes concretas, a permitir que a fé impulsione nossas vidas. Não só a reagir como quem está apagando incêndio, reagir como quem está no desespero tentando fazer alguma coisa. Não, parar e ouvir a voz de Deus. Permitir que o Espírito Santo nos mostre caminhos para vencer a pandemia. Hoje eu vi várias pessoas ligando para cá desesperadas porque tribunal liberou as celebrações presenciais. Isso partiu de um movimento evangélico. Agora, Dom Odilo e até o Papa, a orientação do Vaticano foi bem clara. A vida está acima do nosso direito de participar presencialmente de uma missa. A vida é o valor maior. A vida é um valor absoluto dessa vida nova que Cristo veio trazer com a ressurreição. Dom Odilo já havia falado para os padres, mesmo que houvesse alguma liberação, celebremos apenas online, para que assim a vida possa ser preservada e mostrar que, como cristãos, a defesa da vida, a defesa da saúde dos irmãos tem que estar acima de tudo. Não deixamos de celebrar. É verdade que essa celebração online deixa um sinal de que está faltando alguma coisa, mas estamos unidos em oração. A igreja celebra em algum canto do mundo, aliás, em todos os cantos do mundo, a igreja celebra e temos que dar graças a Deus por isso. Mas rezar muito, rezar a Deus, Senhor, que nós possamos rever nossos valores, nossos conceitos. Vida nova implica em eu pensar mais no outro do que em mim mesmo. O mandamento que Jesus deixou não é mais amar o próximo como a mim mesmo, é amar o próximo como Ele amou, e Ele esqueceu de si mesmo, deu a vida na cruz. Senhor, se meu irmão precisa de saúde, Senhor, que ele esteja acima de mim. Nesse momento a gente fica em casa, fica quieto. E muitas vezes parece que a gente não atina muito. Desculpe partilhar, mas eu não vou dizer quem foi, também nem sei quem foi. Mas a semana passada tinha uma senhora com Covid perguntando se podia vir na missa. E eu pensei, peraí, o outro? É claro que quem está doente, está desesperado, querendo Deus, querendo auxílio. E tenham certeza, irmãos, Deus está do nosso lado. O ressuscitado está do nosso lado, é Ele que nos dá força. Ele não nos abandonou, independente se eu posso ou não posso vir à igreja. Agora, quando eu quero ir à igreja sem pensar
se eu posso contaminar outro, eu estou esquecendo dos princípios cristãos. Aí a gente não entendeu o valor da vida nova. Na questão do ter razão, não ter razão, eu acho maravilhoso esse Evangelho de João. Existe um consenso entre tantos biblistas e teólogos que os dois que correram até o túmulo foram Pedro e João. Claro, João era jovenzinho, era o caçula dos apóstolos, ele corre mais rápido. Mas João não ia escrever isso só porque ele era mais jovem, porque corria mais. Ele não ia se dar esse trabalho. Ele escreve isso porque João, e isso é histórico, ele chega primeiro a conclusões mais profundas sobre Jesus Cristo ser Deus, sobre a ressurreição. Muitos acham, e até houve esse tipo de movimento dentro da igreja, achando que João devia estar à frente dos apóstolos, porque, embora fosse o caçula, ele chegou primeiro a essa compreensão da ressurreição e da divindade de Jesus Cristo. Mas não, João ele faz questão de escrever, não, ele parou a porta do túmulo, deixou que Pedro entrasse à frente. Porque é Pedro o líder dos apóstolos, ele era o primeiro papa, por assim dizer. É Pedro que está à frente, ele tem que tomar a decisão. Muitas vezes a gente nessa briga de razão e nessa onda de ficar em casa, é um querendo brigar com o outro para ver quem tem mais razão. A gente deveria olhar um pouquinho para esse exemplo de João e Pedro e aprender a se colocar no seu lugar, aprender a dialogar. É esse um dos outros valores fundamentais dessa vida nova, aprender o diálogo. O Papa hoje ele citou novamente os casos de guerras e violências que estão estourando no mundo inteiro. Guerras que têm sim um cunho religioso, guerras que têm cunho político, guerras por causa da pandemia, mas não é hora de guerra. É hora da humanidade se unir, rezar ou fazer o que tiver alcance para vencer a pobreza, vencer a fome, vencer tantas consequências da pandemia. E não adianta ficar brigando se um tem razão, outro tem razão. Esse é o caminho errado. Ser cristão, abraçar a vida nova, é acreditar que Deus é capaz de nos mostrar o caminho. Políticos estão errados? Podem estar. Senhor, que o Espírito Santo ilumine eles, a gente pede a cada missa por eles. Tenhamos fé, rezemos. Se existe algo a ser feito no nível político, que saibamos nos unir como cristãos para cobrar. Não adianta a reclamação aqui e ali, ficar chorando porque o túmulo está vazio. Não, o Cristo ressuscitou. Saibamos deixar que essa vida nova ilumine sim nossas vidas, para vivermos a cada dia com esperança. Deixa o choro de lado, deixa um pouquinho a tristeza de lado e permita, sim, que a fé ilumine os nossos dias, o nosso caminhar. E com certeza, tudo isso vai passar, demora um pouquinho, mas saibamos fazer a nossa parte também, iluminados, sim, por essa esperança da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.